Segundo a epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, no seu capítulo 6, verso 13, Paulo descreve a armadura de Deus. E Paulo coloca bem claramente que nós que temos recebido a Cristo, estamos num conflito espiritual e devemos conhecer o inimigo e devemos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Para tanto, precisamos usar uma armadura. É o que Paulo fala nesse verso 13 do capítulo 6 de Efésios. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. O apóstolo Paulo, ele está dizendo, uma vez que lutamos contra inimigos na esfera espiritual, nós precisamos de equipamentos, precisamos desta armadura. E a armadura de Deus, conforme esses versos que nós vamos estar meditando, alguns deles, por falta do tempo, eles são considerados defensivos e ofensivos. Deus, ele nos supriu de toda a armadura. Isso é algo importante. Um soldado, por exemplo, da nossa polícia militar, quando ele vai para o trabalho, ele pega a sua proteção adequada. Vemos uma espécie de aparato que eles utilizam para o seu dia a dia. Quando existe uma movimentação pública muito grande, uma espécie de uma rebelião, eles vão utilizar-se de outras armaduras, outras proteções. E isso é uma figura da nossa luta espiritual. Não podemos enfrentar determinadas situações na nossa vida, no nosso dia a dia, se não tivermos adequadamente protegidos, tanto no sentido defensivo, como também no ofensivo, porque senão não vamos prevalecer. Vai existir fragilidade na nossa vida, brechas na nossa vida. Por isso que tantos cristãos voltam atrás, se enfraquecem, não quer mais participar da vida cristã, e dessa maneira o Senhor não nos chamou para sermos derrotados. O apóstolo Paulo dá essa ênfase. Nós estamos aqui nesse mundo para sermos vitoriosos. Entramos numa guerra e precisamos ir até o final, porque a vitória ela já está decretada. Mas nós temos que vivenciar essa luta. Se não lutarmos, não estamos devidamente qualificados. Então nós temos essa luta e não devemos deixar qualquer parte do lado de fora, qualquer parte desprotegida. E o apóstolo Paulo, ele coloca nessa epístola que
nós temos que estarmos como um ponto de partida para esses ataques que recebemos. O apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 4, verso 27, ele diz: não deis lugar ao diabo. Então esse é um ponto de partida que infelizmente muitos não dão a devido cuidado, a devida atenção. E numa guerra é um fator decisivo para uma perda espiritual. Paulo ordena a seus leitores que vistam a armadura, tomem as armas e resistam a Satanás, e só podemos fazer tudo isso pela fé. É uma luta espiritual. Se não tivermos fé, acharmos que tudo isso não tem importância, isso vai fazer com que a derrota aconteça. Precisamos estarmos vigilantes. Sabemos que Cristo já, como dissemos, conquistou Satanás e que temos uma armadura e armas espirituais à nossa disposição. Aceitamos pela fé aquilo que Deus nos dá e enfrentamos o inimigo. É o que Paulo diz aqui nesse verso 13. Portanto, é uma conjunção conclusiva. Depois da nossa posição em Cristo, depois de sabermos que temos uma luta contra Satanás e os principados, potestades, príncipe das trevas deste século, hostes espirituais da maldade, Paulo exemplifica muito bem essa luta espiritual. Devemos tomar essa armadura. Para quê, Paulo? Para que possais resistir ao dia mau. Não somente o dia mau, mas o inimigo mau. O inimigo não é bonzinho. O inimigo, ele quer nos tragar como um leão. E o objetivo ainda maior é, havendo feito tudo, ficar firmes. Em Romanos, capítulo 8, verso 31, Paulo diz assim: se Deus é por nós, que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. Mas isso não é simplesmente jogar palavras para fora, como se fosse uma mantra, uma palavra positiva. Nós temos que vivenciar isso no sentido espiritual. E Paulo, ele coloca mais uma arma. Então, o objetivo que Paulo está dizendo aqui dessa armadura é para que nós fiquemos firmes. E essa posição de firmeza, ela é muito repetida nessas porções bíblicas que Paulo nos apresenta. E no verso 14 ele diz: estais, pois, firmes. Novamente, é uma posição espiritual que nós devemos sempre estar constante. Não são pessoas que uma hora estão na igreja, outra hora estão fora, não tem compromisso nenhum, mas são pessoas que você percebe estão sempre firmes, sempre constante, como diz em 1 Coríntios capítulo 15, verso 58. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que a vossa obra não é vã
no Senhor, pessoas firmes. É o que Deus precisa colocar, criar nos corações das pessoas na nossa atualidade, nessa geração. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. Então, a ênfase aqui, os lombos são uma parte que é uma espécie de um cinto que dividia o corpo em duas partes. E a ênfase também é a verdade. Satanás, ele é um mentiroso. Então precisamos tomar esse cuidado. Satanás é um mentiroso. Ele é o pai da mentira, como disse Jesus. João capítulo 8, verso 44. Vós tendes por pai ao diabo. E quando Jesus fala por pai ao diabo, ele coloca como uma imitação. Vocês que fariseus, saduceus, imitam ao vosso pai e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Portanto, aqui está uma parte importante, porque hoje o mundo, principalmente no sentido espiritual, é um mundo mentiroso. Quantas religiões existem? E nós sabemos que somente Jesus é a verdade. Ele falou isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas, infelizmente, as pessoas preferem a mentira, ou, muitas das vezes, uma verdade camuflada, uma meia-verdade. Uma meia-verdade é mentira. Mas o cristão cuja vida é o centro, é controlada pela verdade, o derrotará. O cinto mantinha unidas as outras partes da armadura, e a verdade é o elemento de integração na vida do cristão vitorioso. Um homem de integridade, que tem a consciência limpa, pode enfrentar o inimigo sem medo. Então a verdade, ela tem que prevalecer nas nossas vidas. O cinto também segurava a espada. A menos que pratiquemos a verdade, não podemos usar a palavra da verdade, porque isso seria uma incoerência. Uma vez que a mentira entra na vida do cristão, tudo começa a se desintegrar. Já não tem mais aquela autenticidade. E o inimigo, os demônios, sabem a respeito disso. E nós vemos isso acontecer num grande homem de Deus, um exemplo que o próprio Deus disse que Davi tinha um coração igual ao dele. Mas Davi, por mais de um ano, ele encobriu o seu pecado, ele mentiu sobre o seu pecado com Betseba. E nada deu certo na sua vida. Até que o profeta Natã contou uma parábola para ele a respeito de uma ovelha e de um visitante que foi a um reino. O reino tinha muitas ovelhas. De vez de matar uma ovelha do seu pasto, foi e pegou a ovelha de um
um dos seus cidadão que só tinha uma ovelhinha. E Natã então contou isso para o rei e perguntou: o que deveria ser feito com este rei? E Davi respondeu, deu a sentença: ele deveria ser morto. E o profeta disse: tu és este homem. E Davi, quando ouviu isso, ele caiu num profundo arrependimento. Ele buscou a Deus. Ele não teve o seu coração endurecido, mas ele reconheceu o seu pecado diante de Deus, a sua mentira, ele queria encobrir algo que estava totalmente em desacordo com a vontade de Deus, a palavra de Deus, e ali ele pôde reconhecer. E 2 salmos foram escritos por causa dessa situação que ele viveu. E o Salmo 32, algumas partes nós podemos ver: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a que o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. Enquanto me calei, envelheceram os meus ossos, pelo bramido em todo o dia. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Então, Davi aqui estava procurando um arrependimento. Quantas pessoas, talvez que estejam nos ouvindo nesta manhã, que não estejam com os seus lombos cingidos com a verdade. Isso você precisa retirar da sua vida, para que você esteja devidamente armado contra as astutas ciladas do diabo. O Salmo 51, ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, somente pequei, e fiz o que a teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares, e puro quando julgares. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Então não adianta viver numa mentira espiritual. Isso não agrada nem a Deus e vai ser uma presa para o inimigo. Por isso que nós vemos tantas pessoas hoje fracas espiritualmente, pessoas que não sentem o sabor, o deleite da vida espiritual. Precisam passar por esse processo de arrependimento da mentira que estão vivendo, para estarem com seus lombos cingidos na verdade. Porque somente a verdade de Deus é que nos dá essa força. Davi ainda dizia: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Então eu ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão.
Isso nos mostra a ação de Deus na vida de um homem que se arrepende, de uma pessoa que se arrepende. A utilidade no reino de Deus vai ser uma pessoa que vai fazer o trabalho de Deus com bastante alegria. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezará a Deus. Porque te não comprazes em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Então é momento de viver isso que o apóstolo Paulo está falando. Estais, pois, firmes, cingidos os vossos lombos com a verdade. E ele fala mais, com a couraça e vestida a couraça da justiça. Essa couraça era uma armadura que protegia a parte mais vulnerável do corpo, tórax. É uma parte feita de placas ou de cadeias de metal e cobria a parte posterior e anterior do corpo, desde o pescoço até a cintura. E simboliza essa parte, ela simboliza a justificação do cristão em Cristo, conforme 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que através dele fôssemos feitos justiça de Deus. É a sua vida justa no Senhor que você consegue colocar essa couraça da justiça. Apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 4, verso 24, ele diz: e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Satanás é o acusador, mas não pode acusar o cristão que está vivendo corretamente no Espírito. Não importa o que você fez no passado, você está justificado. Satanás e algumas pessoas querem reviver o passado, acusá-lo de alguma coisa que você teve no passado, mas você já está justificado diante de Deus. O tipo de vida que levamos ou nos fortalecerá de modo a resistirmos aos ataques de Satanás, ou dará espaço para que ele nos derrote. Essa é a condição, essa é a realidade. O apóstolo Paulo dizia em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 1, ele diz assim: e nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Porque diz: ouvi-te em tempo aceitável, e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido,
na palavra da verdade e no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infâmia ou por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como constritados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Então aqui nós encontramos que em todas as coisas nós podemos prevalecer contra o inimigo das nossas almas. Quando Satanás acusa o cristão, é a justiça de Cristo que garante a salvação do que crê. Mas se não acompanharmos nossa posição justificada em Cristo com a prática da justiça na vida diária, daremos ocasião aos ataques de Satanás. E quero ainda meditar nesta manhã sobre o verso 15, que fala sobre as sandálias do Evangelho. E calçado os pés na preparação do Evangelho da paz. Os soldados romanos usavam sandálias com cravos, como hoje os futebolistas, os jogadores utilizam para certas épocas de grama, quando chove, usam travas nas suas chuteiras. Essas travas eram para dar mais apoio aos pés durante a batalha, a fim de resistir e de permanecer inabaláveis. Então nós também precisamos calçar os pés com o Evangelho pelo fato de termos com Deus a paz que vem do Evangelho. Romanos capítulo 5, verso 1 fala sobre isto. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não precisamos temer os ataques de Satanás e nem dos homens. Devemos estar em paz com Deus e uns com os outros, a fim de derrotarmos o inimigo. Quando você pratica isso, você não está dando brecha para o inimigo. Tiago, capítulo 1, diz, seu verso 1, de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? É a pergunta que o apóstolo Paulo, de onde vêm essas guerras? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em vós, que em nós habita, tem ciúmes? Antes, da maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então essas sandálias, elas têm mais de um significado. Além de termos a incumbência de levar o Evangelho da paz aos perdidos, ela também tem um significado de devemos estar preparados cada dia
para levar o Evangelho da paz. Ela tem o sentido de nós estarmos firmes contra as ciladas do inimigo, para resistir e de permanecer inabaláveis, mas agora também Paulo fala que nós devemos estar levando este Evangelho da paz ao mundo perdido. O cristão vitorioso é aquele que dá o seu testemunho. Quanto mais você dá o seu testemunho, mais você é vitorioso. Porque isso significa que o Evangelho está sendo vivenciado na sua vida. Não podemos ficar mudos. Nós temos que falar de Cristo a todas as pessoas. E aí nós estamos calçando este Evangelho da paz. É o que foi mencionado em Isaías capítulo 52, e também Paulo fala isso em Romanos capítulo 10, verso 17, aliás, versos 15, ele fala sobre isso. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, Isaías 52, 7. Quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Então Satanás declarou guerra, ele está em guerra contra o reino de Deus. Mas nós somos embaixadores de Cristo, embaixadores do Evangelho, embaixadores da paz. 2 Coríntios 5, verso 18 fala sobre isso. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. O Evangelho da paz, calçados com o Evangelho da paz, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Então essa é a nossa missão. E como tal, levamos conosco o Evangelho da paz. A todo lugar onde nós formos, nós estamos levando o Evangelho da paz. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça e calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. Senhor, que realmente possamos entender que estamos numa luta espiritual sem tréguas, que precisamos ficar firmes no Senhor Jesus Cristo. Ajuda-nos, como povo de Deus, a essa permanência e que possamos realmente sermos embaixadores neste mundo. Que privilégio, Senhor, de poder levar o Teu Evangelho, que é poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê. Oramos em nome de Jesus. Amém.